Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre o plantio do trigo no Cerrado e as dificuldades do produtor em fazer 3 safras, o que é preciso para garantir tanta rotatividade na sua cultura, na sua mesma propriedade. Para conversar com a gente sobre esses assuntos, a gente tem aqui o Vinícius Cunha, ele que é gerente de agronomia, vai conversar com a gente. Vinícius, a gente está aqui numa área de cerrado, onde costumeiramente não teria essa plantação de trigo. Como é que é possível a gente ter um trigo que costumeiramente a gente acompanha no sul, né, em regiões frias, numa região como essa que a gente está aqui? Eu diria que é sensacional, é fantástico o que a gente consegue fazer com a pesquisa, através da pesquisa. Eu brinco, né, que as coisas vêm subindo do sul e vem chegando no Cerrado. Lá atrás a soja, hoje está totalmente, tomou conta do Cerrado, e agora maravilhosamente bem o trigo também. O trigo é uma cultura fantástica, que traz diversos benefícios para o solo, para a rotação de culturas, e ver um trigo aqui de alto padrão produtivo, trigo que a gente nem imagina, eu que sou do Rio Grande do Sul, nem imagino chegar a colher um trigo de 140 até 160 sacos por hectare, como foi colhido aqui na região, e com uma qualidade muito alta. Um trigo com pH 80, por exemplo, isso é fantástico, isso é sensacional. Isso traz muitas oportunidades também para nós, né? O trigo tanto é muito importante na conservação do solo, mas também hoje aqui o trabalho que a gente está fazendo, a gente vai usar a palha do trigo para alimentar animais, para fazer a nutrição animal, dar um complemento na dieta do gado. Então, são inúmeras as possibilidades que se abrem, e nós, enquanto empresa que cria tecnologias e máquinas, a gente está aqui para apoiar o produtor em toda essa nova dinâmica do ciclo produtivo na região do Cerrado. E aí, Vinícius, qual que é a diferença do trigo do sul para o trigo do Cerrado? É o mesmo trigo? É o mesmo manejo? Precisa ter alguma configuração diferente? Qual que é essa diferença? É um trigo totalmente adaptado à condição daqui da região. É um trigo que, se tu veres, todo ele está sobre pivô, então essa questão da irrigação ela é muito importante, e as demandas de temperatura desse trigo, principalmente no perfilhamento, ela acaba sendo diferente daquele trigo que a gente tem no Rio Grande do Sul. Então é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa, totalmente adaptada a essa condição do Cerrado, não só aqui em Minas, mas em outros lugares também, aqui não só no Cerrado, mas também subindo um pouco mais, Tocantins. A gente já vê o trigo se estabelecendo muito bem, mas um tipo de trigo diferente, um trigo que tem mais palha, que produz mais do que aquele trigo que a gente tem normalmente na região sul. E também tem alguma diferença de calendário desse trigo para o trigo do sul? Por exemplo, assim, um ponto muito marcante que eu gosto de dizer é a questão também de doenças. A gente é muito mais suscetível lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a giberela. Aqui a gente vê, agora não dá para ver mais, mas uma pressão de brusônia um pouco diferente. Respondendo um pouco mais específico a tua pergunta, a época de plantio é muito balizada pela rotação que a gente tem de culturas no sistema de cada talhão. Esse talhão, por exemplo, eu repito a palavra fantástico, sensacional, a gente está na 3ª colheita de trigo aqui. Tem trigo que colheu mais cedo, que plantou mais cedo, que plantou depois da soja, por exemplo. E esse trigo a gente plantou soja, colheu soja em janeiro, plantou milho, colheu milho no meio do ano e já entrou com trigo. Então, assim, ele é um trigo que acaba sendo um pouco mais maleável, né? Mas de qualquer forma a gente precisa sim usar a cultivar certa de acordo com a época de plantio, a perspectiva de colheita que a gente tem. Entrando agora nessa questão das 3 safras que você comentou. Para fazer 3 safras no ano, precisa de tecnologia, precisa de muito ajuste e planejamento para não dar nada errado, para caber tudo dentro do ano, né? Exatamente, a tecnologia está dentro da vida de todo mundo, né? Todo mundo está com o celular a todo momento, a gente programa toda a nossa vida. Isso aqui é tecnologia que a Embrapa embarcou nesse trigo, e para atender isso a gente precisa, por exemplo, ter eficiência operacional. A gente precisa ter gestão do que está acontecendo, e cada vez mais as máquinas elas munem o produtor de dados, de informações, para que ele consiga tomar a melhor decisão. Porque nós, como empresa que produz tecnologia e máquinas, a gente não produz semente, a gente não produz fertilizante e tão pouco defensivo. Mas as máquinas são o principal veículo que leva a isso, para controlar uma brusônia, como eu comentei, para distribuir a semente de maneira correta, para distribuir o nitrogênio, que é extremamente importante para passar de 100 sacos de trigo por hectare. Então sim, a gente está olhando com muito carinho e com muito respeito para entregar o insumo da melhor maneira possível, como a gente faz na soja, como a gente faz no milho, para esse trigo aqui também. E para garantir velocidade também em todos esses processos, que também é importante para garantir 3 safras, né? Nesse ponto da velocidade eu gosto de levar para a ideia da eficiência operacional. A gente precisa ser eficiente, precisa ter capricho, fazer as coisas
é de acordo com o que eu consigo. Por exemplo, a máquina hoje ela me diz se eu estou operando certo ou se eu estou operando errado. Então eu posso tomar a decisão, eu quero fazer com mais velocidade e perder um pouco de qualidade, ou eu vou primar pela qualidade. Por exemplo, eu vou reduzir a velocidade do plantio, ou eu vou reduzir a velocidade do pulverizador para trabalhar com a pressão correta no bico e ter uma cobertura melhor para defender a planta de uma doença. Então a gente tem ferramentas para fazer com que a operação ela seja conduzida da melhor maneira possível. Outro exemplo, em tempo real, eu consigo saber aonde que a máquina está andando, de que maneira que ela está operando, se ela está operando dentro daquele padrão que o produtor ou mesmo que a Embrapa recomendou para aquela cultivar. Isso tudo em tempo real, ajudando na gestão, consequentemente na eficiência operacional, ajudando o produtor a aproveitar todas as janelas, que por exemplo aqui foram 3 nesse ano, já quase uma quarta entrando agora com a soja de novo, né? Vinícius, você comentou, né, dessa importância de 3 safras, é mais renda para o produtor, porque ele consegue, né, ter 3 colheitas, mas também você tocou num ponto importante que é a questão do solo, né? Esse plantio do trigo ajuda a nutrição do solo até para as culturas que vão vir na sequência. Exatamente, o perfil radicular do trigo, por exemplo, é diferente da soja e até diferente do milho, então a gente tem uma exploração diferente, a gente tem um manejo do solo diferente, né? Quando a gente tem 3 culturas é até difícil imaginar, né? Mas, por exemplo, eu consigo manter maior umidade no solo. Aqui eu tenho todos têm pivô aqui, por exemplo, né? Mas comparando com uma situação onde eu não tenho uma rotação de culturas tão diversificada como essa, eu diria, eu talvez precise de uma irrigação a mais, talvez, eu não tô afirmando nada. Mas toda essa dinâmica de ter muita palha no solo, de ter muita raiz se desenvolvendo, de ter essa troca, essa diversidade, isso ajuda em muitos aspectos. Eu estou usando aqui o exemplo da irrigação, que eu posso economizar em água. Claro que eu não estou colocando isso como uma regra, mas são todos esses os benefícios de melhorar a biologia do solo, melhorar a qualidade física do solo, que vão ajudar também e aumentar a produtividade não só do trigo, mas como da soja e como do milho. E aí, Vinícius, essa cultura do trigo aqui no Cerrado, a gente está acompanhando, né, um aumento ano após ano dessa atividade do trigo ganhando espaço no sistema produtivo aqui do Cerrado. É uma tendência mesmo, cada vez mais a gente deve ter esse crescimento do trigo aqui nessa região também? Com certeza, com certeza. Assim, por exemplo, aqui nessa área, ano passado, ou toda a área que foi trigo ano passado aqui nessa área, ela foi feijão. Então, assim, o trigo é mais uma opção para o produtor. Né, ele pode trabalhar, claro que a previsão ela é sempre uma previsão, né? A gente não consegue de fato estimar de quanto que vai ser o preço lá no final, mas é uma opção a mais e é uma opção que está se tornando cada vez mais rentável, porque o preço do trigo hoje também subiu bastante em relação a anos anteriores. E uma produtividade alta dessas, daqui para frente a gente vai começar apenas a dosar a questão do custo de produção, que foi um custo mais baixo quando ele plantou esse trigo lá atrás, e para a próxima safra de trigo já vai ser um custo menor. Mas sim, a gente tem tecnologia para isso, para aumentar mais a produção de trigo, usar mais o trigo produzido dentro do país e cada vez diminuir a nossa dependência do que vem de fora.